Bora para mais uma live, pessoal. Boa tarde. Mandando aqui uns aviãozinhos para alguns amigos. Vai falar que você vai estar fazendo a live? Por favor. Ali, pessoal entrando. Tudo bom com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Ó, o Jonathan já está aí, nosso grande convidado de hoje. Que alegria, viu? Poder receber essa pessoa maravilhosa aí que já tem uns anos que Deus nos proporcionou conhecer. Tainá, Will, sejam bem-vindos, Tatiana, sejam bem-vindos. Vamos entrando aí, pessoal. Quem puder já vai compartilhando, porque tem muita coisa para aprender hoje aqui, viu? Aqui é aproveitar essas aulas, que as pessoas que estão vindo aqui são top, top demais. E a ideia aqui é que vocês recebam todo esse conhecimento. Grande Lucas participou da nossa primeira live de convidados. Está aí o Lucas Oliveira, do QG 21. E hoje quem vai estar aqui conosco é o Jonathan. Sensacional. O pessoal está entrando aqui. E vamos dando um oizinho. Fala para mim quem esteve ontem conosco aqui na nossa live às 21 horas, com o Lucas também. O xará do Lucas Oliveira. Foi sensacional. Eu vou aqui já trazendo para vocês. Vão curtindo, pessoal. Quem puder, pega o aviãozinho, manda para seus amigos, né? Para você que já treinou jiu-jitsu, que conhece, né? Aquela palavra tão falada, né? Isso é sensacional, né? Eu e a Juliana chegamos à faixa azul, né? Treinados aí nessa academia do Jonathan. E depois estamos parados dessa modalidade, mas nossa vontade é retornar. E sem mais delongas, aproveitar que ele já está aqui conosco. Vocês estão chegando e nós vamos bater um papo descontraído aqui. Felipe, seja bem-vindo. Eu vou já colocar o Jonathan aqui para nós bater esse papo, que o tempo do homem é corrido. Vocês estão me ouvindo bem? Aí, o Jonathan. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bom? Como você tá? Bem de vago. Bem, graças a Deus. Tô aqui na torcida. O pessoal tá lutando no Campeonato Brasileiro no Rio e estamos aqui na torcida, de longe. Estamos aqui assistindo no YouTube aqui o bicho pegar. Show de bola, né? E para quem não conhece, não conhece o Jonathan, ele vai falar um pouquinho. Final de semana agora que passou, ele estava lutando lá no Rio de Janeiro também, né? Isso é É isso aí, gente. sensacional, essa adrenalina, né? É uma Cara, é adrenalina gostoso, grande. né? É gostoso. É o maior campeonato mesmo do Brasil, né? A gente tá com uma média de 30 alunos, né? Disputando esse campeonato. Eu lutei o final de semana passado, fomos para lá com alguns atletas e meu irmão tá indo hoje à noite para o Rio com mais uns 15 atletas, acho que mais ou
Deu uma travadinha para mim aqui, não sei se foi Jonathan me vendo, me ouvindo. Apareci aí? Voltou, Voltou? voltou. Ah, legal. Você estava falando que então o André tá indo lá pro Rio hoje com mais atletas? Isso, estão indo para uma caravana hoje para lá, acho que vão cerca de 15 atletas para o Rio de Janeiro hoje. Aí vão lutar até domingo, né? Então o campeonato ele começa num final de semana e termina no outro. Esse campeonato normalmente rolava aqui em Barueri, no José Correia, né? Já nos últimos anos foi aqui, porque São Paulo acaba tendo uma estrutura, principalmente em relação ao hotel, melhor que o Rio de Janeiro. Aqui, ó. Agora voltou. E aqui, 10 minutos antes, deixando tudo arrumadinho, internet bonitinha, agora vai. Mas ao vivo é assim mesmo, né, Mas Zé? Não tem acontece, jeito, não né? tem jeito, tá tranquilo. Isso é assim. Mas, e essa adrenalina, eu lembro que quando nós começamos a treinar, que você nos mostrou a academia, e nós estava aqui, viemos com muita crença, né? Muitas das pessoas que vai entrando aqui no SEG, tinha muita crença em relação a essa parte do esporte, né? Do jiu-jitsu, seja ela qual for. E nós vamos cheio de crenças, né? Cheio de bloqueios. E quando nós chegamos lá, vocês, né, nos receberam com tanta alegria, tanto amor, um ambiente familiar, né, ensinando, pegando pela mão, né, todos os professores que nós conhecemos ali dentro, né, ensinados por vocês, e nos fez ter uma visão muito diferenciada do que é o jiu-jitsu em si, né, o ensinamento, a defesa pessoal, né, aquela adrenalina que nós passamos, né, na faixa, né, foi você que fez meu teste, eu lembro, né, foi, e nós ficamos como fazer, como ser, e a ideia de ter convidado o Jonathan aqui é justamente para que ele conte um pouco da história dele, como ele chegou a ser quem ele é hoje, e também trazer para todos nós, né, que vai estar assistindo essa live, essa tranquilidade em relação ao esporte, o jiu-jitsu, né, essas crenças que nós temos em relação a tantos bloqueios, né, em estar trazendo para a nossa vida esse cotidiano, né, de ser, de falar aquela palavrinha, né, que todo jiu-jiteiro fala, né, né, tudo que fala, e é tão gostoso isso. Então conta para nós, Jona, tudo isso, até essa adrenalina que você está contando aí do campeonato, né, dos atletas. Fala um pouquinho de você aí. Então, na verdade, gente, eu comecei a treinar em 96, faz bastante tempo, eu tinha acho que mais ou menos entre 14 e 15 anos, né, incentivado pelo meu pai. E desde que a gente começou, meu irmão começou um pouquinho depois, o André é um pouco mais novo, e já são acho que 25, 26 anos aí de estrada dentro do jiu-jitsu, né? Então a gente teve uma vida, no primeiro momento como atleta, né? A gente competiu aí por muitos anos, né? Aí quando chegou num certo ponto, eu fui fazer faculdade, o André também, a gente acabou trabalhando em outras profissões. Em algum momento a gente resolveu correr atrás do que a gente amava fazer, que era o jiu-jitsu, né? Então a gente começou pequenininho, como todo mundo, a gente começou dando aula num projeto social da prefeitura, né? E automaticamente foi chegando cada vez mais alunos, mais alunos, mais alunos. Esse projeto acabou por uma mudança de governo na época e a gente foi para uma academia particular pertinho pertinho aqui de casa mesmo, aqui em Santana de Parnaíba, né? Onde tudo começou. Cara, e continuou crescendo, crescendo, crescendo. Os alunos foram se formando, abrindo outras unidades. A gente foi migrando, abrimos uma unidade pequenininha em Barueri. Ela foi crescendo até chegar no CT hoje, que tem uma estrutura maior. Né? Hoje a gente já deve estar com uma média, no geral, na equipe de 1.000 e alguma coisa alunos, 1.000 e poucos alunos. Tem uma média aí de 45 professores dando aula, entre professores e instrutores, umas 20 filiais. Né? Então, assim, tudo que eu tenho na minha vida, hoje eu tenho, pô, minha família, sustento a minha família, tudo que eu tenho, os meus amigos, foi tudo jiu-jitsu que me deu, né? Assim, um pouco do que você disse hoje, o jiu-jitsu ele mudou muito, né? Hoje ele é um esporte acolhedor, onde o professor realmente ele tenta prestar um bom serviço, ele tenta ser legal com os alunos, mas não foi sempre assim.
né? A década de 90 e o começo de 2000 foi muito difícil. Não era um esporte para todo mundo. Se você já não chegasse sendo um casca-grossa, se você não fosse já diferenciado por natureza, você não ficaria na academia, porque o treino era muito pesado, era muito hostil, o clima tinha muita briga, foi aquela época dos pit boys, saia na televisão e tal. E só que hoje em dia as pessoas entenderam que é um serviço como outro qualquer. Se você não prestar um bom serviço, o cara sai para outra academia. Então, os professores que realmente vivem de dar aula de jiu-jitsu, com certeza evoluíram muito e ficou um esporte muito mais agradável hoje para as pessoas. Show de bola. E nós percebemos isso, né? Quando nós chegamos, foi meu cunhado, né? O Felipe, ele entrou aí na live. Ele falava do jiu-jitsu para mim, ele tinha começado a treinar lá onde ele morava, na Zona Norte, depois mudou para Barueri, aí foi para Tim Cruz e tal, e vamos lá fazer uma aula experimental. Eu falei, rapaz, eu não sei, não sirvo para essas coisas não. E praticamente nos apaixonamos, e por algumas mudanças na vida a gente, né, chegou à faixa azul e depois teve que parar, mas sempre, né, olhando para o tatame, o Juliano sempre fala, né, ali é um lugar ideal para todo casal resolver os seus problemas, né, que Aí não vai dar normalmente por o marido isso. apanha ali. É, e foi assim maravilhoso toda essa depois de tantos anos, né, longe do esporte, longe da atividade física, você voltar a praticar alguma coisa. E o que mais me impulsionou ali dentro, eu sempre estudioso da mente humana, desenvolvimento humano, é que ali você realmente começa a adaptar muitas dessa performance dentro dessa competição, que acaba existindo uma competição interna, né, saudável, né, entre as pessoas. E eu vejo que muitas das mentalidades das pessoas que estão dentro desse processo de evolução, dentro do treino, dentro do jiu-jitsu, é muito da postura. Eu lembro sempre um dia que eu estava vendo o treino dos faixa preta, né? Tava o Rafa e esqueci o nome dele agora, mas ele treina lá. E eles dois estavam treinando, os dois, né, brincando, e daqui a pouco o Rafa deu uma queda nesse faixa preta, e eles começaram ali comemorar e tudo, e virou aquela coisa. Eu falei, isso é sensacional nas pessoas hoje, porque é saudável, os dois são amigos até hoje, não tem nada daquela briga, né, como você disse antigamente que existia, mas as pessoas, eu vejo muito do lado dos jovens, e até mesmo no ambiente profissional, falta esse feeling das pessoas de querer competir, não para provar que é melhor do que o outro, mas para trazer aquela sensação de que eu sou capaz. Você percebe isso dentro dos treinos, as pessoas, Jonathan? Cara, duas coisas que acontecem muito ali. O que a gente sempre costuma falar, o jiu-jitsu ele mostra a verdade da essência da pessoa. Ali não tem lugar para máscara. Se a pessoa for uma pessoa que fala muito, mas ela for fraca, na verdade vai aparecer. Se for uma pessoa forte, vai aparecer. Se for uma pessoa que tem raiva dentro dela, vai aparecer. Porque ali é uma mistura de emoção quando você está treinando. Então ali cai a máscara, ali cai a verdade, ali você mostra a sua essência. Entendeu? Então, é um lugar, cara, que não tem como você fingir ser uma pessoa que você não é, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, como é uma competição diária, então você se adequa muito a essa vida de competição, no sentido saudável da competição. Então, o que eu percebo? Eu estimulo muito os meus atletas à competição, óbvio que eles não são obrigados. Por quê? A competição é onde eu vejo se sob pressão ele está conseguindo fazer o que ele aprendeu. Mais ou menos como você citou do teste de faixa. Então, ali no dia a dia, você consegue fazer os movimentos. No teste de faixa, como tem uma pressão maior, é normal que você, na hora ali, dê uma fraquejada, fique muito nervoso. E é o que acontece na vida real. Quantas pessoas aí não estudam para um concurso público, chega na hora da branco, ou a pessoa faz as aulas de volante, chega na hora de fazer o teste, a pessoa, né, ela trava ali e acaba sendo reprovada. Então, ali, o jiu-jitsu ele ajuda muito na autoestima da pessoa. A gente tenta fazer com que a pessoa ela consiga transportar o jiu-jitsu para a vida dela. Para que ela consiga, numa situação de dificuldade, sair, né? Que ela consiga aplicar o que ela se preparou para fazer. Entendeu? Então, cara, o jiu-jitsu como uma ferramenta social é extraordinário. Isso traz para dentro de nós essa sensação dessas máscaras, né, como você mesmo disse, que dentro até mesmo a psicologia mostra muito disso, né? Cada ambiente nós somos
nos tornamos uma pessoa. E ali não tem como, né? Ali Ali você tem vai muito ter que ser quem valente, você é. cara. Ali tem muito valente que se ajoelha, e tem muito cara que ninguém dá nada, o cara chega lá humildezinho, coclinho ali, às vezes fora, que o cara cresce de uma tal forma. Então ali você mostra a realidade, a essência de quem é quem, né? Porque muita gente tem aquela cara de mal, tem aquele estereótipo, mas não é, na verdade, entendeu? Ali cai as máscaras, não tem jeito. E isso é. Eu lembro de um dia nós estávamos no treino da manhã, que a gente treinava bem no primeiro horário, e teve ali o mestre fez uma competição nossa ali, né? Colocou três, quatro para um lado e ali, e tinha que passar a guarda, né? Ou dentro daquele processo, se você derrubasse, ou quando chamasse na guarda, você tinha que passar a guarda, ou meia guarda. Eu lembro que eu estava com faixa roxa, eu era faixa branca, e ele foi, né, ele tinha as pernas grandes, eu sou baixinho, né, ali, e mais forte, ele puxou na guarda e falou, ele vai me raspar e tal, e vai. Só que na hora ele deu uma vacilada e eu consegui passar, né, a meia guarda, e ele segurou minha outra perna, e eu travei ali, eu falei, aqui eu não saio, aqui eu não vou sair, porque né, era essa competição só de ficar ali. E eu sou extremamente competitivo, eu não gosto de perder também, né? E eu falei, aqui eu não saio. Eu lembro que ele, por ser faixa roxa, ele levantou muito bravo, assim, né? Não comigo, né? Mas com ele mesmo. Frustrado, né? Nossa! E jogou a faixa do chão e tudo. Até o mestre falou assim: calma, calma, é só, né? E ele ficou muito bravo. Eu não sei se foi porque ele perdeu para faixa branca, na cabeça dele a gente não sabe o que aconteceu, mas me traz muito essa visão da parte emocional da pessoa, né? Porque quando você está ali, seja em qualquer parte do momento, como você disse, na competição, dependendo do estado emocional que ele está, ou como ele vem vivendo, trazendo a vida dele, faz muito sentido na hora da competição. Não é só você estar preparado, né, fisicamente, saber a técnica, mas o emocional naquele momento. Como você. Vamos trazer ali o exemplo do final de semana, né, que você foi lá no Rio, voltou a treinar, fez aí todo um processo, né, de emagrecimento e tal. Você passou, foi, né, eu Foi estava doído. acompanhando sempre nos stories. Mas essa parte emocional, como que é ali no momento da luta, Jorge? Cara, é assim, eu acho que o que você falou é muito correto, porque depende muito da fase que está a sua vida. Hoje, como eu estou muito bem resolvido com essa coisa de ser atleta, hoje o meu objetivo não é mais ser um atleta, né? Eu treino porque eu gosto de treinar, eu vou lutar porque eu gosto de lutar, mas eu não almejo mais ser o campeão mundial. Eu não, hoje em dia, o meu foco é a academia, o meu trabalho, é a minha família. Aquilo para mim virou um lazer. E por ter virado um lazer, eu acabo competindo melhor, né? Eu faço a preparação da maneira correta, eu faço do jeito certo, mas eu não tenho mais aquela adrenalina ruim, aquela pressão que eu mesmo colocava em mim, que faz com que você acaba não rendendo no dia, né? Então esse campeonato eu estava assim extremamente feliz de estar participando. Eu não tive nenhum tipo de adrenalina, aquela coisa ruim, aquela coisa, sabe, aquela porque dá, né? Dá um na verdade a sensação que a gente tem é de não querer decepcionar o próximo, né? Então, por exemplo, eu sabia que eu estava lutando e todos os meus alunos estavam assistindo aquilo lá, porque hoje televisiona ao vivo, no YouTube estava todo mundo assistindo. Mas em nenhum momento eu me senti pressionado, pô, eu tenho que lutar bem porque estão assistindo a minha luta. Eu já sou hoje muito bem resolvido, né? Eu já ganhei tudo que eu gostaria de ter ganho no passado, né? Hoje eu faço isso por hobby mesmo, é um lazer para mim. Mas eu vou falar, não é uma sensação fácil. Porque é diferente um pouco do esporte coletivo, que você divide aquela responsabilidade no futebol, no vôlei. É, ali não, é você e outro cara. É um esporte de submissão, que acaba mexendo diretamente com a masculinidade da pessoa. Porque assim, é alguém, você fazer a pessoa se render ou alguém fazer você se render. Então é difícil, principalmente para o homem, é uma coisa difícil, né? Mas hoje, como eu estou muito bem resolvido assim com a minha cabeça, então hoje eu até estou lutando melhor do que talvez eu lutava quando era mais jovem, por não trazer essa bagagem comigo. E quando a gente é mais novo, a gente tem um problema que a gente quer controlar o incontrolável. Então, por exemplo, olha, eu vou lutar a primeira luta com o João. Nossa, mas o João é campeão mundial. Nossa, mas o João é o melhor que tem. Nossa, cara, eu não consigo controlar o currículo do João.
eu não consigo controlar o quanto o João treina, o que o João come. Então eu tenho que passar a me preocupar mais com a minha vida. Com se eu estou treinando da maneira certa, se eu estou descansando na quantidade certa, se eu estou comendo a coisa certa. Então eu tenho que. As pessoas focam muito no outro, sabe, em campeonato. E aí já entra derrotado, né? Mas assim, com certeza lutar é a parte boa. Agora o processo da dieta, com certeza é a maior dificuldade. Eu perdi 9 quilos aí em 7 meses, foi em 7 semanas. 9 quilos em 7 semanas foi doído. Praticamente mais que 1 quilo, mais que 1 quilo por semana, né? Mais que 1 quilo. Essa é a parte chata. Isso que você falou é tudo. Ontem nós estávamos numa live à noite, você até deu uma pontada, e o nosso convidado falou justamente isso, né? Aquela foto do Michael Phelps, que ele chega em primeiro, e o segundo competidor ali que teve a segunda medalha de prata, né, nas Olimpíadas, estava olhando para ele, o Michael Phelps olhando para frente. E você disse tudo agora. Se você cuidar do seu treino, cuidar da sua forma física, do seu descanso, da sua mentalidade, cuidar do seu emocional, sabendo e controlando as áreas da sua vida, porque, exemplo, o cara tá treinando pra caramba, tá voando, mas brigou com a namorada, vai acabar com ele. Desestabiliza. Desestabiliza. Tem uma passagem, cara, do Arnold Schwarzenegger, que ela é muito interessante. O Arnold Schwarzenegger, eu acho que ele é um ídolo para qualquer esportista. Pô, quem no mundo conseguiu ser 6 vezes Mister Olímpia, que é o campeonato mundial de fisiculturismo, que é um esporte dificílimo. O cara foi um dos maiores atores de Hollywood, né? E o cara foi governador da Califórnia. Cara, tudo numa vida o cara fez isso, né? E eu lembro, quando ele estava na preparação para o Mister Olímpia, ele foi ficar num camp, né? Ele foi fazer um treinamento numa outra cidade. E no meio do camp dele, o pai dele morre. Ninguém conta pra ele. Ele termina o treinamento, ele disputa o Mister Olímpia, é campeão do Mister Olímpia, depois vão contar pra ele, ó, seu pai morreu faz 2 meses. Pra você ver o grau de profissionalismo do cara. E o que ele fez? Ele não podia ter controle sobre a morte do pai. Então ele não podia ter feito nada. Então, assim, ele sabia que era um sonho pro pai que ele fosse o Mister Olímpia, ele conseguiu ser. Ele até agradeceu, né? Ele entendeu na hora, ele falou, pô, mas eu não enterrei meu pai, como assim? Mas depois ele entende que ele não tinha nada para fazer. Então, quando você está falando de alto rendimento, você precisa ter uma estrutura inabalável. Qualquer coisa te desestabiliza. O que você está falando realmente hoje o nível é muito alto. Qualquer detalhe te atrapalha ou te faz ganhar uma competição. E se você, até o Felipe aí, né, que eu falei do meu cunhado, que me levou, né, nos influenciou, ele colocou aí, né, primeiro campeonato dele, que ele perdeu por vantagem, empatou por 2-2 aí no placar, e até eu fixei o comentário porque ele colocou, né, por falta de preparo emocional. E é justamente isso, né, e você pode falar melhor aí dessa parte, né, da luta, do eu, do físico, mas às vezes você sabe fazer a parte racional ali, que é raspar, né, derrubar, né, passar a guarda, fazer o estrangulamento ali, o que normalmente você vai aprendendo no jiu-jitsu, mas o emocional é o que mais leva ao seu nível de energia, quando nós de desgaste de energia, porque você fica pensando, né? Quando você falou, eu não estava preocupado com quem estava me assistindo, que eu tinha que ganhar, porque eu sou o Jonathan. Eu fui tranquilo. E isso tira o desgaste, né? Você não gasta essa energia e você foca ela na luta, naquilo que você está indo fazer. E o ganhar, né, a competição, é o prêmio. Mas se você não ganhar, é essa jornada de evolução, que eu vi uma postagem sua, né? Você falou assim, tá tranquilo, eu não vou falar aqui que eu não ganhei por isso ou por aquilo, porque eu cheguei aqui, né? Eu sabia o que eu vim fazer aqui e tá sensacional, né? Isso é bom. Trazendo agora uma pergunta, Jonas, se as pessoas que competem hoje, vamos trazer no jiu-jitsu, ou levando um pouquinho para o lado da vida, né? Que é essa inteligência emocional, se nós controlar a nossa vida e trazer esse pensamento mais profundo, o resultado esperado, ele se torna um pouco mais prazeroso, mais fácil, ou isso não tem nada a ver? Não, tem totalmente a ver, cara. Porque assim, a pressão, na verdade, é a gente que constrói, né? As pessoas, elas não vai mudar diretamente na vida das pessoas se você vai ganhar ou perder, e talvez nem mude na sua vida, né? Às vezes você ganhou aquele campeonato, no dia seguinte você tem que pagar suas contas, sua família tá lá, e se você perdeu a mesma coisa,
né? Então, a não ser quando a gente está falando de de gente que ganha milhões para fazer alguma coisa, daí, mas vamos falar no caso das pessoas na média, né? Quando você vai jogar, você vai fazer um jogo de futebol ali, 10 minutos, 2 gols com seus amigos ali. Você vai ficar nervoso? Você não fica, né? Então você sai dali leve. Ou quando você vai jogar um truco ali num churrasco. É mais ou menos esse o espírito. Você tá lá no campeonato, você tem que pensar, se eu me inscrevi no campeonato foi porque eu quis. Aquilo para mim tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. Não pode ser uma coisa que eu tô fazendo com a arma na cabeça. Então, você lutar um campeonato tem que ser similar a você jogar uma pelada com os amigos. E eu acho que, só que eu acho que isso é muito difícil você convencer alguém que é assim. Eu acho que a maturidade, eu acho que tem a ver com idade mesmo, te ajuda muito. Por exemplo, você pega o Mundial de Masters, né, que são o pessoal acima de 30 anos em diante, e o Mundial de adulto. É muito mais leve o ambiente do Mundial de Masters. Por mais que ele seja tão competitivo quanto. Porque um cara entre 30 e 40 anos, ele está no auge ainda. Mas é muito mais leve mentalmente. Pô, você conversa com o seu adversário, pô, acabou o campeonato, vocês saem aí para comer alguma coisa. Entendeu? Por mais que na hora que você está lutando, você queira vencer, você entra para vencer, mas a energia é uma outra energia, não é aquela rivalidade ruim, né? E eu acho que na vida, cara, tudo que você for fazer, que você traga uma pressão, é aquilo que eu falo para os alunos, você subir uma montanha é difícil, subir com um saco de pedra nas costas é muito mais difícil, né? Então, claro que a gente às vezes tem que fazer coisas na vida que a gente não tem prazer. Às vezes até você trabalhar com o que você gosta, você vai trabalhar com o que você não gosta, né? Não vai ser sempre mil maravilhas, mas obviamente que se você conseguir, né, trazer leveza em tudo que você faça, cara, você vai viver mais feliz, né, cara? Com certeza você vai ser mais feliz. E é justamente trazendo. Quando eu tenho compromissos distintos daquilo que eu gostaria de fazer, que é falando desse propósito, né, trazendo essa palavra, que é o que você está vivendo hoje, né, sua vida, você teve que fazer outras coisas e foi trabalhar, foi estudar, foi, né, e de repente você fala, poxa vida, voltou, né, com o André, que nem você contou aí no início do nosso bate-papo, e começa a viver esse propósito, tem um preço a ser pago. É um preço que hoje as pessoas podem olhar para o Jonathan, olha para o André, olha para a academia, olha para todo, né, o sucesso, né, que é um sucesso dele, de vocês, né, a construção que vocês fizeram, não deixa de ser um sucesso, não deixa de ser um mérito, né, é gostoso isso, só que as pessoas olham para hoje e querem se comparar no início da carreira delas. E esse processo de transição emocional que faz com que as pessoas que estão começando, ela já tenham uma barreira grande. Cara, é muito difícil. E eu vou falar, eu acredito que a gente tem uma vida só. Eu acho que a gente tem que colocar energia, né, no que a gente gosta, né? Não que você não vai ter que fazer o que você não gosta, é diferente. Então, por exemplo, às vezes você está numa profissão que te deixa infeliz. E, cara, eu tenho uma crença comigo que tudo que você coloca paixão, você realiza. Se você falar assim, não, eu vou me jogar de cabeça, eu quero essa profissão, é isso que eu quero fazer, você realiza, vai dar certo, você vai conseguir o seu sustento. Só que antes disso, né, tem o caminho das pedras. Então, o que eu sou a favor das pessoas fazerem? Pô, você trabalha com uma coisa que você não gosta, comece em paralelo, num horário pequeno do dia, começar a plantar a sementinha do que você gosta. Começa a trilhar. Em algum momento, né, você vai dar tiro errado, vai dar tiro certo, dar tiro errado, dar tiro certo. Em algum momento, se você tiver fé, fizer o que tem que ser feito, você vai poder fazer essa transição de carreira. E eu vejo muita gente, cara, infeliz, cara, fazendo uma coisa que não gosta, tendo um super talento para fazer uma outra coisa, mas tem medo. Tem medo de falar, não, mas eu não posso, pô, eu sou concursado. Não, mas eu fiz faculdade de Direito, como é que eu não vou exercer? Cara, eu fiz fisioterapia e não exerço. E tá tudo certo, entendeu? Aprendi muito na faculdade, tudo que a gente aprende na faculdade a gente leva para a vida, mas eu acho que é muito infeliz uma pessoa que ela vai nascer, fazer o que não gosta e morrer, cara. Entendeu? Você tem que buscar, cara. Você tem que buscar e dá para chegar. Dá.
E isso traz esse peso emocional, né, na vida, porque você está fazendo algo que você não gosta, você automaticamente está vivendo um sentimento que pode virar várias coisas dentro de você, e tudo que você predispõe a fazer, se você não tem amor, até coloquei aí, né, no meus stories hoje, tudo que você faz com amor, porque quando você faz com amor, você cuida, né? Você trabalha acreditando naquilo, e não por um salário, não por um bater nas costas, é aquilo que te motiva, aquilo que te faz acordar, mesmo desanimado, enfermo, doente, em situações que fazem com que a pessoa ela começa avançar na vida dela de uma forma prazerosa e viver a vida de uma forma que não traz esse prazer ou que você esteja construindo, como você mesmo disse, no paralelo, traz processos emocionais de dores, de frustrações, de sentimentos, de tantas coisas que faz com que a pessoa comece a desacreditar que para ela é possível. Acho que o Jonathan deu uma travada para mim aqui, não sei. Ver se volta aqui. Acho que ele caiu. Visualizar, caiu. Ver se tá entrando aqui. Me derrubaram Certo. aqui. E estava falando que esse processo da pessoa construindo, quando você disse algo paralelo, dá aquela energia, né, para ela. Poxa vida, eu tenho que enxergar lá na frente e fazer aquela meta, aquele objetivo, claro, com foco. Pode durar 5 anos, mas daqui a 5 anos eu vou estar fazendo aquilo que eu acredito. Porque se nós não formos antes, os 5 anos vão passar. E se você não conseguiu construir algo junto, você vai chegar daqui a 5 anos frustrado da mesma maneira e falando assim, poxa, quando que eu vou viver esse meu propósito? Quando eu vou viver de jiu-jitsu? Quando eu vou viver empreendendo ou cursando uma faculdade? Eu também fiz engenharia. Nunca atuei em nada de engenharia. Se for falar para mim, João, não sei fazer nada, nunca trabalhei na área. E hoje a gente vai estudando, buscando outras coisas, investindo naquilo que você acredita e traz essa sensação de prazer, dessa contribuição, dessa vida. E o esporte na vida de todas as pessoas, fazer atividade física, né? Essa manutenção do corpo, né? Da mente, da alma, é de extrema importância, no meu entendimento, e até consciência, que as pessoas procurem cuidar de si. Porque não adianta eu cuidar da minha vida financeira e não ter um corpo, né, com saúde para usufruir desse benefício financeiro. Adianta eu construir uma baila de uma mansão e não ter saúde, não ter físico para estar ali correndo com os meus netos, com os meus filhos. E o esporte traz esse prazer, não traz, João? Cara, eu acho que com certeza a meta de vida que a gente tem que ter é achar um ponto de equilíbrio, né? Eu acho que o dinheiro ajuda sim, mas não é só dinheiro. Eu acho que a saúde sim, mas também não é só saúde. Eu acho que você tem que buscar realmente um ponto de equilíbrio. Não adianta também, você pega um monte de gente que tem uma boa condição financeira, mas trabalha aí 15, 16 horas por dia. Cara, qual é o preço disso, né? Então, acho que você tem que tentar achar esse ponto de equilíbrio com certeza. E as pessoas têm que ter consciência que até dentro do que você gosta de fazer, você vai se deparar com coisas que você não gosta. É igual, você vai fazer uma faculdade que você quer fazer, mas às vezes você gosta daquela matéria específica. As outras 8, você não gosta, mas você precisa fazer, né? Então, não é um caminho fácil você trabalhar com o que você gosta, né? Ainda mais com profissões que são fora do contexto comum. Por exemplo, eu decidi que vou viver de jiu-jitsu. Cara, não é fácil, entendeu? Talvez se eu tivesse sido médico, seria mais fácil para ganhar dinheiro. Eu fosse mais infeliz, mas estaria ganhando mais dinheiro. Mas, cara, nada paga o preço de você chegar numa segunda-feira de manhã e ir trabalhar contente. A maioria das pessoas chega domingo à noite no Fantástico e já tá triste porque outro dia é segunda. Eu não, cara. Segunda-feira eu vou trabalhar amarradão, feliz com um sorriso no rosto, né? Então, cara, isso é um negócio assim impagável, né? E você ter uma família que participa disso, igual minha mulher, pô, gosta disso, trabalha com outra coisa, mas gosta. A gente vive, né, esse equilíbrio que, graças a Deus, cara, a gente tem conseguido
chegar nesse ponto, sabe? Eu acho que assim, a idade, voltando um pouco nessa coisa da idade, eu acho que a idade ela ajuda muito nisso, né? A você achar o seu ponto de equilíbrio. Tanto no campeonato quanto para qualquer coisa. Pô, antigamente ia numa festa, voltava bêbado. Hoje em dia, cara, eu tomo duas, sei lá, duas latinhas de cerveja e pra mim tá legal. Se eu for num churrasco. Entendeu? Você vai achando, cara. É, puta, antigamente você quer ficar milionário quando você é garoto. Aí depois você entende que não é ficar milionário, mas é você ter o dinheiro para pagar suas continhas ali, poder fazer uma coisa ou outra que você quer fazer, né? Sem abrir mão do seu tempo, né? Sem abrir mão da sua família. Então eu acho, cara, que feliz é a pessoa que encontra o ponto de equilíbrio. Isso é. E esse equilíbrio, ele é em todas as áreas da vida, né? Em todos os, como você disse, todos os parâmetros da vida que nós vamos encontrando e nós vamos fazendo com que ele sempre vá evoluindo. Porque a pessoa que encontra esse ponto de equilíbrio, ela entrou ali, pô, tô legal. Só que agora qual que é o próximo passo que eu quero? Porque a vida, quando você tem essa mentalidade, você chegou aqui, vou crescer mais um pouquinho, vou estudar mais um pouco, né? Você chegou, pô, tá tranquilo, daqui a pouco falou, não, vou treinar, vou emagrecer, vou competir de novo. Você traz a vida para uma movimentação. Porque não é só chegar, né, Jonathan, no ponto de equilíbrio e falar assim, agora parei, tá tranquilo. Porque vai trazer outras percepções, outras alegrias. Possa ser que não seja dinheiro mais, não seja aquilo. E chega um momento que a vida, o meu dia a dia, ele tem que ter aquele pequeno desafio. O que que eu vou fazer agora? Né? A minha mentalidade ela tem que estar trabalhando, meu corpo ele tem que estar em conjunto. A real é que você Essa não pode parar de sonhar, cara. O que você vê de artistas, cantores, milionários aí que, cara, que são depressivos, né? Que até se suicidaram, um monte de gente. Por quê? Porque a vida da pessoa ela não tem mais sentido, a pessoa realizou tudo. Então a ideia é que você nunca fique dentro de uma zona de conforto, né? Então eu vou dar um exemplo que eu acho que o esporte favorece. Por exemplo, você pega o Neymar. O Neymar é um cara que ele não tem mais um problema financeiro, né? Então ele não tem um. Só que ele ainda tem o desafio, por exemplo, de ganhar uma Copa do Mundo, entendeu? Que ele não ganhou. Então o atleta ele ainda consegue viver com uma meta, ele consegue ter uma realização que não tem a ver com dinheiro. Agora, se você pegar a média da população, o que faz mover é dinheiro. Então, você deita a cabeça à noite no travesseiro e fala, cara, como é que eu posso ganhar um pouco mais para eu abrir essa empresa? Ou como é que eu posso ganhar um pouco mais para fazer aquela viagem? Ou para comprar aquela roupa? Ou para ir naquela academia? Ou tudo que movimenta a gente é como é que eu escalo, né, financeiramente. Na maioria das pessoas é o maior desafio, né? Agora o cara que, por exemplo, que ele não, ele já está no ápice financeiro e o cara ele passa a deitar a cabeça do travesseiro, e ele já não tem mais nenhum sonho, nenhuma meta. Esse cara tá fadado à depressão, tá fadado a ele vai ter que procurar alguma coisa, é o que você falou. Você tem que achar o equilíbrio, mas você tem que se manter ativo, não tem jeito. Nisso, tem até os comediantes, né? Teve o Whindersson Nunes, que ele ficou depressivo, né? Uma pessoa no auge do seu sucesso ali, Comediante e ainda. comediante, né? E ele, pô, cara que leva alegria, né? Não tinha para ele essa alegria, não tinha, porque isso vem dos nossos momentos emocionais, dos nossos desafios, das dificuldades. E a emoção, ela sempre vem antes de qualquer pensamento, né? Nós temos 7 principais emoções hoje, né? E nós começamos a pensar naquilo que nos motiva, porque todo o traçado do processo da formulação de uma verdade dentro de nós e de um novo comportamento vem no meu pensar, vem no meu criar dentro de mim. E a verdade ela começa por dentro e ela começa a ser executada aqui fora. Dado esse ponto, eu consigo colocar bloqueios, crenças em verdades ou verdades absolutas que estão me prendendo. Dentro desse processo de crenças, né, assim, daquilo, e viu, você caiu novamente. Aqui. Caiu, está entrando novamente.
Oi, eu caí novamente aqui, mas eu tava conseguindo ver você falar. Pode mandar Ah, bala. e esse processo, eu ia te perguntar, dentro dessa formulação de tudo, dentro dos atletas que você treina, né? Eu vejo que sempre o treino da manhã, daquele meio-dia, aquelas pessoas que querem competir, vários atletas, né? Sempre a Team Cruz está indo para o topo ali, né? Das academias e cada vez chegando mais. Quais são a maioria das crenças dessas pessoas, Jonathan? É a dificuldade financeira? É esse pensar do profissional? Ou são coisas mais internas? O que que você acaba observando, assim, tendo de análise? Cara, eu acho que a vida do atleta, o que complica é o seguinte: o cara, ele para chegar em qualquer esporte, no ápice, ele precisa fazer daquele treino um trabalho, né? Então ele precisa perder muito tempo do dia treinando, né? E qual é o tempo do dia que te sobra para ganhar dinheiro, né? Então, por isso que metade do dia de um atleta é treinar, a outra metade é bater de porta em porta e pedir patrocínio. Então, por isso que você vê, às vezes, a molecada fazendo rifa, às vezes você vê o atleta, né, puta, acaba virando um pedinte, o que dá uma certa pena, né? O atleta, depois que ele já estourou, é fácil, né? Porque daí as marcas procuram eles acabam tendo, né, mais know-how, né, para conseguir viver disso. Ou às vezes já tem uma academia, consegue, né, mesclar ali entre dar aula e treinar. Agora, enquanto o cara ele ainda não conquistou, enquanto ele ainda está nesse trajeto, é muito difícil. Igual eu tenho alunos lá que treinam o dia inteiro, mas às vezes o cara não tem a grana para pagar uma inscrição no campeonato. Igual, o brasileiro está rolando no Rio de Janeiro agora. Pô, você vai pagar R$ 200 numa inscrição, fora o que você vai gastar de passagem, de hospedagem, de alimentação. Então, ou o cara treina ou o cara trabalha. É muito difícil, né? E o cara fazendo um treininho só por dia, um período só, ele não vai ser um campeão mundial, um campeão brasileiro, né? Então, o trajeto é muito difícil. Mas, cara, é o preço que você tem que pagar, né? Se você quiser chegar em algum lugar, não tem jeito. Não tem, você não vê nenhum campeão aí que tem uma história feliz. Por mais que você pegue algumas pessoas que têm uma condição melhor financeira, né? Que às vezes o pai consegue ajudar por mais tempo ali. Mas esse cara, com certeza, ele teve que abrir mão de alguma coisa para chegar, ou de festa, ou de um estudo, ou, né, de alguma oportunidade que ele teve na vida. Então eu acho que a maior dificuldade na vida dos meninos acaba sendo financeira, porque assim, ou o cara treina para ser um cara de ponta, ou o cara trabalha e vai se sustentar. É muito difícil conciliar as duas coisas. Eu acho que assim, o cara que chega mais perto disso é o cara que trabalha dando aula de jiu-jitsu, né? Porque daí ele consegue ainda mesclar um pouquinho mais ali entre treinar e dar aula, ele acaba vivenciando aquilo ali mais tempo. Mas o Brasil não ajuda muito, né, nessa questão de apoio a atletas e tudo mais. Né? Isso é uma grande dificuldade nossa. E eu vejo muitas pessoas, né, participei de alguns grupos de mastermind, de cara que tem muito dinheiro, e hoje vários moram fora do Brasil, e eu falo, poxa vida, mas será que é o povo que fez crescer, né, que acreditou, que, né, trabalhou para você, ou que comprou suas formações e faz a pessoa se tornar hoje uma pessoa de sucesso, né, de dinheiro, ele não traz isso, esse pensamento, pô, agora eu vou ajudar, né, um atleta, vou investir em diversos esportes, e eu vejo essa deficiência de entendimento nos empresários, né? Tem diversos estudos, né, dentro da psicologia social que trazem aquela dificuldade que as pessoas que têm aquele dom de contribuição, de ajudar as pessoas para levar para o esporte ou para dar um prato de comida, e muitas pessoas que teriam essa condição de olhar e falar assim, pô, vamos ajudar, vamos fazer um grupo maior, porque o que faz com que esse grupo cresça é esse olhar para dentro do esporte, né? Dá essa possibilidade, porque as crianças, uma vez nós fomos numa academia fazer um processo comercial lá, conversar com o dono, né, o mestre, e ele falou assim, ó, daqui da academia, que hoje são faixa preta, são professores, ele contou a história de um rapaz que estava lá em Dubai fazendo treino, eu tive a condição de ajudar ele na rua, tirar ele da rua, das drogas, né, e de tantas outras coisas. E o esporte ajuda muito essas pessoas, né? Então, seria muito legal se nós conseguirmos uma cultura atualizada no Brasil, não só depender de governo, de tantas outras coisas, mas que as pessoas pudessem olhar para
para essas pessoas que querem ter uma história diferente, né, John? É que assim, na verdade, assim, tem um erro de educação, tem um erro coletivo, tem o erro da parte do atleta também, né? O atleta, ele também precisa entender que tudo é uma via de mão dupla, entendeu? Então não adianta também ele falar assim, ó, vamos imaginar, Givago, você tem uma loja de suplemento. Ô, Givago, você não pode me dar meia dúzia de suplemento aí por mês? Aí você vai dar a primeira vez. Mas você imagina que através da imagem daquele atleta, você vai vender mais suplemento. Isso é o correto. É uma via de mão dupla, né? E o que a gente percebe que a maioria dos atletas, eles acreditam que é patrocínio, acaba sendo caridade. Porque o cara não faz uma divulgação do seu suplemento. O cara não tenta fazer uma venda. Ah, mas eu não sou vendedor, eu sou atleta. Não, você é vendedor. A partir do momento que você é patrocinado, você precisa, através da sua imagem, vender o produto do seu patrocinador. E é isso que a maioria dos atletas não entendem, entende? Direto ou indiretamente. Então, fecham-se as portas, entendeu? É a mesma coisa. A gente faz os moletons da Team Cruz. Em 10 dias, a gente vende 200 moletons, por exemplo. Então, você acha que se eu chegar no dono da fábrica de moletom que a gente compra e pedir um patrocínio, ele não vai me patrocinar? Vai, cara. Eu vendo o produto dele, entendeu? É, Agora, a maioria dos atletas também não entendem isso, entendeu? Eles também têm que fazer a... Hoje em dia tem voz, né? Todo mundo hoje em dia tem a capacidade de ou vender alguma coisa ou vender a própria imagem. Tanto que os atletas que ganham bem hoje, isso eu estou falando no cenário mundial. deu uma travada aqui para mim. Se volta aqui. Caiu. Jonathan caiu, mas logo ele estará conosco aqui. Já a conexão não tá. Se ele entrou. Tá aí de novo. Então, os atletas que realmente hoje têm sucesso não são os melhores atletas. Isso eu estou falando em nível mundial, UFC, no boxe, são os atletas que acabam gerando mais receita para os eventos, cara. É quem movimenta mais a rede social hoje em dia. Hoje em dia a rede social é a moeda do jogo, cara. Não tem jeito. É verdade. E essa troca vem muito dessa questão que você disse, né? A cultura, né? O conhecimento. Por ele não ter, ele também não buscar. E muitas das vezes é a importância do mentor, né? Olha a aula que você está dando aqui, né? Dessa percepção para todos que querem, que já estão nesse mundo, de olhar de uma forma diferente. Né? Eu sempre falo, né? Tenho mais de 20 anos na área comercial, e eu falo, né? Todos nós somos vendedores, né? De alguma forma você vai vender alguma coisa, a Sempre. sua imagem, a academia, onde você vai falar bem, você está vendendo. E se a pessoa ela não traz essa cultura de, pô, se eu fizer o outro ganhar dinheiro, eu vou estar ganhando também. Ele achar que vai se acomodar, Se você não não vai dar vender para certo. você, você vai vender para alguém. É, Entendeu? Mas a vida da gente é vender, cara. Não tem muito jeito, né? E o atleta ele ainda não entendeu. Ele acha que a empresa também tem que patrocinar ele, dar aquele serviço e tem que dar por dar. E não é assim, tá todo mundo correndo atrás do seu. Fala, olha, eu vou te dar o suplemento, mas eu quero quanto suplemento aí eu vou conseguir vender ou através da sua imagem, ou através da sua influência. Porque, cara, é uma via de mão dupla. Enquanto os atletas não entenderem isso, nunca vão fechar bons patrocínios. É a mesma coisa, o Neymar é patrocinado pela Nike, mas quantas camisetas da Nike saem com o nome do Neymar nas costas? Quanto ele faz a Nike faturar com a imagem dele? Então, cara, é assim. Né? Enquanto o atleta não entender isso, sempre vai ficar na margem da sociedade, cara. Não tem jeito. e entra dentro de um tópico muito importante, né? Que é aquela desculpa, né? Ah, eu não consegui por causa disso, não venci por causa daquilo, não tinha condição. E muitas das vezes essa parte de olhar para um todo, e eu sempre falo, né? Tivemos a conversa aqui
a importância dos mentores na nossa vida, né? No jiu-jitsu, né? Tem o professor, o mestre é o mentor. Ele já passou por ali, ele já competiu, ele está ensinando, já passou as faixas. Você só ensina uma faixa depois que você passou por ela. E quantas pessoas estão hoje tentando ensinar algo sem ter passado por esse desafio, por esse crescimento? E a dificuldade que nós enxergamos dentro do mundo hoje, de uma vista, não sei se está dentro do jiu-jitsu, mas eu sempre procurei no jiu-jitsu, é para fazer assim, vamos fazer. Porque eu não sei. E tem gente que, não, vamos fazer. Eu lembro muito do rolamento, né? O rolamento você coloca a mão na frente, passa a mão por trás, e eu sempre procurei tentar fazer da maneira certa. Saía, não, mas aos pouquinhos vai ficar melhorando. E já tinha gente que rolava com a cabeça assim, né? Eu ficava olhando e falei, pô, mas não é assim que estão ensinando. Vamos dando esse passo a passo, porque é importante. Tem um porquê. Eu ainda não sei. Não sei, mas tem um porquê. Tem muito disso, né, John? Não, tem isso pra caramba. E assim, primeiro que você tem que ter humildade de aprender, né? É a mesma coisa agora. Eu me preparando para o Campeonato Brasileiro, eu comecei a fazer a aula do meu irmão. Então eu virei aluno de novo. Eu entrava lá na fila, eu fazia o rolamento, igual todo mundo. Porque você precisa ter aquele mentor, aquela pessoa que te tira da zona de conforto. Não tem jeito. Em algum momento você tem que voltar a ser aluno de novo. Quando eu estou treinando normalmente, eu estou treinando com os meus alunos ali, né? Só que quando eu estou cansado, eu sento e paro e descanso. Então eu falei, opa, eu estou na zona de conforto. Então a partir do momento que eu quero chegar competitivo, eu vou ter que fazer a aula de um outro professor e eu tenho que virar aluno de novo. E isso é assim nos negócios, porque, por exemplo, na academia, nós somos em 4 sócios no CT. Cada um com um perfil completamente diferente do outro. E um agrega muito na vida do outro. Tanto na vida pessoal quanto no negócio. Entendeu? Um lida melhor com uma função, o outro lida melhor com outra função. E assim, em vez de eu ficar discutindo a função do outro, eu vou tentar, né, sugar o máximo que eu puder dentro da minha realidade, o que eu acho que está certo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter humildade de estar sempre aprendendo, cara. A vida é um constante aprendizado, né? Não tem jeito. E isso você falou me trouxe uma lembrança, né? Do quartel que eu aprendi lá. Quando você está, no, depende da patente que você esteja lá dentro, e você se matricule em algum curso, seja ele qualquer formação que seja que você queira, né? Você pode ser coronel, tenente, você vira aluno. Aluno é menos do que soldado. Você não sabe aquilo. O soldado já passou por aquilo, você tem uma patente grande lá. Mas ele é instrutor, você vai ter que obedecer o que ele está falando. E essa posição de você se colocar sempre nessa posição de aluno, estou aqui para aprender, que é uma dádiva, né? Que essa humildade, se nós trabalhássemos isso constantemente, todos na nossa vida, aqueles que estão passando por essa live, que assistirem, e trazer para a história de vida, é um crescimento contínuo. Porque tem coisa que, por mais que eu já vivi, mas hoje eu vou aprender algo novo. Ó, o Cadu. O Cadu tá falando que ele é o melhor atleta lá do CT. Porra. Ó, o Tá Cadu, mal, hein, show de Cadu? bola. Mas, cara, é muito isso, cara. Assim, eu sou uma pessoa que. Por exemplo, eu não gosto de ver novela, eu não gosto de ver Big Brother. Eu gosto de ficar vendo, assim, cara, documentário, alguém ensinando qualquer coisa, mesmo que seja inútil, entendeu? Porque, cara, você começa também a entender que para você se dar bem em qualquer profissão, você tem que estar meio antenado no que está acontecendo. Às vezes eu vou dar aula, às vezes para uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior, às vezes eu tenho um personal. Cara, o cara ele não quer falar de jiu-jitsu. Ele quer falar um pouco de como é que está a economia do país. Se eu não tiver o mínimo de conhecimento sobre isso, eu não converso com esse cara. E a aula deixa de ser interessante. Então eu falo isso para os meninos também, cara. Ah, mas eu sou do jiu-jitsu, então eu não posso falar só de jiu-jitsu, né? Eu sou da igreja, eu não posso falar só da igreja. Puta, eu sou do... Hoje em dia você precisa, cara, ter a mínima noção do mundo, ter a mínima noção de tudo que você vive. Entendeu? Eu falo para os meninos, enquanto você estiver falando errado, você não vai conseguir pegar Cara, não vai conseguir ser professor de um alto executivo. Entendeu? O primeiro nós vai que você soltar na conversa, se perder o aluno. Entendeu? Às vezes o cara ele entra num assunto ali na aula que se você não tiver o mínimo... Você não precisa dominar, não tem como você dominar tudo. Mas se você não tiver o mínimo entendimento
vai perder aquele cara. E se você for um papo legal para esse cara, muitas vezes ele não vai ficar com você por causa da aula, ele vai ficar com você porque ele gosta de você, cara. Entendeu? Então, só que os meninos, eles acabam, eu percebo, o pessoal que dá aula, o pessoal que é atleta, fica muito bitolado numa coisa só. É claro, para você ser campeão, você precisa bitolar o seu corpo naquele esporte, você precisa, mas, cara, para você se dar bem na vida, você precisa ser aquele bom papo em qualquer situação, entendeu? Isso quando você quer. Hoje em dia não tem mais aquele negócio até de você, por exemplo, ser um chefe na chibatada, entendeu? Você tem que liderar aí pelo exemplo. As pessoas têm que gostar de você pelo seu conhecimento, porque você é um cara legal, e não porque você chega lá e eu mando você pagar 10 burpees no tatame, entendeu? Então, cara, o mundo ele tá mudando, e quem não se ligar nisso vai ficar para trás, cara. Esse dia eu escutei uma frase, né, de uma pessoa de mais idade, assim, com experiência de vida extraordinária, e ela disse assim, antigamente, se nós fosse como nós íamos lapidar pessoas, nós tinha marreta, martelo, picareta, assim, era porrada, era pancada, até que hoje não. Hoje, quando nós vamos tratar pessoas, é aquela lixinha bem levinha, né, com cuidado, porque o mundo mudou de uma forma tão grande que se você vai bater naquela pessoa, ela não vai mudar. E quando você dá essa informação para a pessoa, ele demora, porque a lixinha, até ela chegar no ponto, ela é levinha, e vai passar anos, né? Que vem aquele assunto que você falou, da maturidade, né? Tem gente que recebe tanto ouro seu aí na academia, que vai passar anos e anos e anos, e lá na frente o cara, puta merda, cara, o Jonathan sempre me falou isso, e hoje eu estou ouvindo isso de outra pessoa, e olha, eu devia ter feito antes. Quero dizer, essa falta de observar, né, o seu hoje, o seu todo, e fazer aquela grande questão, né? Poxa vida, vamos ser aluno, né? Vamos prestar atenção, vamos olhar para o outro, o que é interessante para mim, o que é interessante para o outro, porque quando eu cresço eu começo a contribuir, né? O Jonathan está aqui contribuindo com o Givago, né? Entregando contribuindo só para mim, não, eu estou aprendendo muito, e todo mundo que está aqui, isso É vice-versa, né, cara? vice-versa. Não tem jeito, a gente precisa. Não adianta, a humanidade é uma evolução constante. Não é porque eu apanhei do meu pai que eu tenho que bater no meu filho, entendeu? Eu tenho que pegar coisas que foram boas, né, no conceito da minha educação e eu vou passar para minha filha. Mas não precisa ser tudo da mesma forma. O mundo está mudando. Eu aprendi jiu-jitsu de uma forma, cara, que era um horror, né, cara? E não é que meus professores estavam errados. É a época, era o contexto da época. Hoje não adianta eu querer ensinar da forma que eu aprendi, cara. Não vai dar certo. Entendeu? A gente precisa evoluir, a humanidade precisa evoluir, né? A gente, mas no tempo do meu pai não era assim. No tempo do seu pai. Hoje em dia, tudo é diferente, cara, né? A gente precisa, claro, trazer o que é bom, mas a gente precisa entender que a humanidade, cara, ela tá numa outra direção, ela tá num outro momento, e, cara, eu acho que tudo é para melhor, de verdade. Eu acho que tá tudo evoluindo. Eu tava até falando com um aluno meu que é quente lá no exército. Ele falou, cara, não tem mais esses bullying, não tem mais essas sacanagens. Você vai ficar judiando dos outros. Não tem mais e não precisa. É desnecessário, cara. Antigamente, um cara pegava uma faixa preta, a gente fazia corredor da morte, judiava do cara, e o caralho, era aquele teste de fogo. Hoje em dia, eu dou um abraço e cumprimento ele. Falo, cara, parabéns. Entendeu? Ele não tem que ser castigado porque ele chegou numa parada legal, entendeu? Então a gente precisa mudar, cara. E quem mudar primeiro, quem entender isso logo, se dá melhor no mundo de hoje, cara. Isso. Essa é a teoria do comportamento, né? Quando eu ganho alguma coisa, parabéns, você ganha alguma coisa de bom. Agora, se você conquistou algo, você sofre, você dizer para o seu inconsciente, toda vez que você ganhar alguma coisa, você vai ter que sofrer. Se não sofrer, tá errado. E parece que as pessoas não sabiam ser felizes, né? Sim, tá certo, cara. É isso mesmo. Ô, Jonathan, fico feliz. Bate-papo super descontraído. Fiquei muito feliz por você ter aceito o nosso convite. E é isso, cara. Às vezes a gente se tromba meio na família. correria, na academia, mas pô, vamos falar mais, cara. O papo é legal. Nós vamos trazer. A ideia é que trazer para as pessoas essa mudança de mentalidade realmente, levando um conteúdo legal.
para que todo mundo comece a sair um pouco da sua zona de conforto, só a minha obrigatoriedade de vida, família, sustentar, criar. Nós podemos crescer de uma forma mais leve, que nem você disse, né? Eu tenho até uma hashtag, um slogan que eu digo, né? Tenho uma vida leve, né? Ter uma vida leve é fazer aquilo que gosta, né? Tá E ótimo. gratidão imensa mesmo, muito feliz. E deixa uma palavrinha aqui para nosso bate-papo, pessoal aí, para que vai assistir essa live. Pessoal, primeiro agradecer, né, o convite de estar aqui, tá? Pô, o Divago é um cara que tem muito conhecimento, muita coisa para contribuir para toda essa sociedade, toda essa galera que está seguindo ele. Quem me segue aí no Instagram e assistiu a live, pô, puder, segue o Divago lá também, tem um conteúdo muito bacana no Instagram dele, né? E para quem for assistir essa live, fica aqui o meu, né, os meus 2% aí que eu acho que eu posso contribuir com todos vocês, tá? A gente está fazendo um trabalho, tá na academia tentando fazer um trabalho sério, um trabalho muito mais de conscientização das pessoas, um trabalho para realmente desmistificar essa coisa que o jiu-jitsu é para, né, para aquele cara marrento, né? Na verdade, a gente está tentando trazer as famílias, tentando trazer as crianças, tentando criar um ambiente bacana e de alguma forma externar isso para fora do tatame. Então fica aqui o meu obrigado a todos que acompanharam a live e a todos que vão assistir esse vídeo aí, que provavelmente vai ficar salvo aí nos nossos canais. Sim, gratidão imensa. Uma salva de palmas aí, né, para o Jonathan, quem estiver aqui nos acompanhando. E muito obrigado mesmo, fiquei muito Imagina, eu que honrado, agradeço o né, convite. muito feliz e por ter parado um pouquinho, sei que é muito corrido, Que mas um grande isso. abraço. E daqui a pouco nós estamos aí treinando, né? Logo, logo Valeu, nós vamos para Divago. o jiu-jitsu. Fechado. Manda um Obrigadão, abraço para a Jonathan. família, Divago. Obrigadão, Beijo, gratidão. pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Fala, pessoal. Show de bola, que top. Vocês gostaram? Pô, eu estou muito feliz. Que aula, que aprendizado, né? Você vê que muitas das vezes nós temos pessoas extraordinárias em nossa volta que possamos tirar todo esse aprendizado e nós ficamos fazendo mais do mesmo. E o Jonathan veio aqui compartilhar todo esse sucesso, dessa realização, a família, o crescimento, viver do propósito, viver daquilo que acredita, estar crescendo, evoluindo. E isso é muito importante, né? Sempre ir para o próximo nível da sua história. Então, Deus abençoe a todos, gratidão por vocês que passaram por aqui, né? Que vão assistir, que você receba com muito carinho esse conteúdo. Fiquem com Deus, um abraço, um beijo.